Que maravilha, meus irmãos, louvor maravilhoso, Deus é maravilhoso. Eu quero que você deixe sua Bíblia aberta em Atos capítulo 16, Atos capítulo 16, a partir do verso 10, Atos 16, verso 10, por gentileza. Pega uma. Hoje nós vamos falar sobre o poder transformador do Evangelho. E esse é um assunto muito glorioso, um assunto que particularmente eu gosto de falar, falar sobre isso, porque falar sobre o poder do Evangelho é falar sobre o poder de Deus e do Espírito Santo para alcançar corações, para alcançar pessoas. E isso nos deixa maravilhados, porque o Espírito Santo alcança diversas pessoas, de diversas classes sociais, de diversas raças, de diferentes costumes, diferentes personalidades, e isso nos deixa maravilhados, porque o poder vem totalmente dele, e não tem uma lógica, não tem uma conta para ser feita. E por que isso é maravilhoso? Porque isso deixa todos nós ou todas as pessoas em um nível igual, em ser merecedoras ou carentes da graça de Deus. Então o versículo 10 diz assim: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele teve uma visão, a qual eles iam para um local, e a qual diz o versículo 9, que um varão macedônio estava em pé e lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. O apóstolo Paulo, então, vai para a Macedônia, vai para Filipos. Filipos, que se encontrava ali naquele local, o apóstolo Paulo encontra algumas pessoas ali em Filipos, dali da onde ele escreve a carta aos Filipenses. E é interessante que aqui tem a conversão, de 3 pessoas aqui nesse capítulo, tão conhecidas por nós, que é a Lídia, a jovem adivinhadora e o carcereiro. A Lídia, a jovem adivinhadora e o carcereiro. E é muito interessante que a primeira lição que nós podemos aprender com esse texto, com o poder transformador do Evangelho, é o alcance do Senhor com pessoas distintas, em pessoas de classes sociais distintas, em homens e mulheres, pessoas com personalidades distintas, e Deus toma a iniciativa em alcançá-los. Perceba que foi Deus que deu a visão para Paulo ir até Filipos, ir para a região da Macedônia. E ali o texto fala: tendo, pois, navegado em Trode, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Ali o texto fala que eles vão ao encontro de algumas mulheres que temiam a Deus, mas não criam em Deus. É interessante isso, né? É interessante quando a gente vê esse texto, que não adianta só a gente conhecer o Senhor, não adianta só a gente frequentar um local que o Senhor está ali, se manifesta. O Senhor pode se manifestar em qualquer local, mas eu falo em adoração. Não adianta só vir na igreja. Nós devemos crer no Senhor como único e Salvador da nossa casa, da nossa vida.
crê no Senhor Jesus. Mas o texto é maravilhoso. O texto que mostra o poder transformador do Evangelho, mostra que é Deus quem toma a iniciativa. A iniciativa. E eu vou ler os versículos 13 e 14, acompanhe comigo. Deixe sua Bíblia aberta hoje, para você ir acompanhando. No sábado, o apóstolo Paulo dizendo, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham corrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Olha que interessante isso que o texto vai falar. O Senhor lhes abriu o coração. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor lhes abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Foi o Senhor que deu a visão para Paulo. Foi o Senhor quem abriu o coração de Lídia. Você consegue perceber quem é o grande dono da história? Quem é o grande agente dessa narrativa aqui? Não, quem é o grande personagem? A gente poderia falar, é o apóstolo Paulo. Não. Nós podemos ver a mão do Senhor agindo em tudo. É assim em nossas vidas também. Às vezes nós achamos que é coincidência. Às vezes nós achamos que foi pelo nosso esforço, mas quando olharmos direito, quando prestarmos atenção, nós vamos ver que a mão de Deus conduziu tudo. É Deus quem toma a iniciativa na conversão de Lídia. É Deus quem abre o seu coração. Que coisa maravilhosa. O nosso Deus é um Deus que vai ao encontro do seu povo, que vai resgatar o seu povo. O nosso Deus é o pastor que vai ao encontro das ovelhas. Que coisa maravilhosa. O Evangelho mostra a soberania de Deus, em Deus tomando a iniciativa e Deus usando pessoas para realizar a sua obra. Você quer ser usado por Deus? Você quer ser usada por Deus? Eu quero. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser usado na obra que o Senhor está fazendo e nos dá o privilégio de participar. A continuação do texto diz que depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrar na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso, em ficar na casa dela. Aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, versículo 16, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. Ele na mesma hora saiu. Vamos continuar a leitura. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-o aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então
O carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora, na hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões, os açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, foi Deus quem deu a visão a Paulo e Silas para eles irem a Filipos. Foi Deus que abriu as portas. É Deus quem abre as portas para nós pregarmos o Evangelho. É Deus quem está te dando uma oportunidade de você pregar no seu trabalho, na sua escola, onde você está frequentando, para essa pessoa que está escutando você, que está te dando ouvidos, para você pregar o Evangelho. Então pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo. Aproveite a oportunidade, pregue, seja usado por Deus naquilo que Ele tem feito no mundo, em nome de Jesus, porque o Evangelho de Deus, ele alcança as pessoas do mundo, de todo o mundo. Nós lemos esses textos, 3 histórias basicamente: Lídia, a escrava adivinhadora possessa, e o carcereiro. Lídia, que era da Ásia, a escrava, que era grega, e o carcereiro romano. Que coisa maravilhosa o que esse texto nos mostra, irmãos. Preste atenção. O texto nos mostra o Deus que encaminha para alcançar o seu povo, e o Deus que alcança povo de diferentes raças, línguas e nações. Que coisa maravilhosa. Não desista de orar, de pregar o Evangelho. Aquele teu amigo, aquela tua amiga que você já tem falado, não desista. O mesmo Deus que alcança povos diferentes, alcança também classes sociais diferentes. Lídia era uma empresária vendedora de púrpura. A jovem adivinhadora era uma escrava, não era dona nem de sua própria vida. E também tinha um oficial romano, um funcionário público, um funcionário de Roma. Deus também salva 3 pessoas de culturas religiosas diferentes. Lídia era uma gentia que vivia na cultura religiosa piedosa dos judeus. A escrava era comprometida com os demônios, possessa. O carcereiro tinha César como seu senhor. Isso é maravilhoso. Os 3 foram alcançados pela graça de Deus, pelo poder de Deus, porque Deus alcança pessoas de lugares diferentes, de raças diferentes, de culturas diferentes, de religiões diferentes. Deus alcança todas as pessoas. Por isso nós devemos pregar o Evangelho a todas as pessoas. Não existe aquela pessoa mais difícil, não existe aquela pessoa mais fácil. Tudo é possível para Deus. É Deus quem muda os corações. Graças a Deus por isso. Irmãos, nós estamos falando de Deus aqui. Nós não estamos falando do apóstolo Paulo, de Lídia, de Silas, do carcereiro, da escrava. Não são eles os protagonistas da história. Não somos nós os protagonistas da história. Não é você o protagonista da história. E sabe o que isso significa? Que é uma bênção, porque nós trabalhamos para o Senhor. Nós somos servos do Senhor. Nós somos trabalhadores daquele que tem tudo em suas mãos. Nós somos trabalhadores daquele que sabe todas as coisas, daquele que vai voltar, daquele que estará conosco, daquele que vai nos glorificar, daquele que passará a eternidade conosco. Nós trabalhamos para o reino, nós somos trabalhadores do reino. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Mas o texto mostra mais.
Um evangelho que alcança pessoas com experiências, através de experiências diferentes. Que coisa maravilhosa. Lídia estava numa reunião de oração, escutou a palavra de Deus. Deus abriu o coração dela. A escrava era possessa, foi alcançada enquanto estava nas garras do diabo. Uma experiência dramática. O carcereiro foi alcançado após um susto, um terremoto, à beira do suicídio ele estava. Faz sentido isso para você? Como Deus alcança as pessoas? Deus nos alcança de maneiras diferentes. Por isso que nós não podemos tornar as nossas experiências pessoais com Deus em modus operandi, no modo comum para as pessoas. Porque o método, a forma que Deus nos alcançou, possivelmente não será igual a forma como Deus vai alcançar o seu vizinho, a pessoa da sua família. O texto mostra 3 experiências distintas, e onde todas as pessoas foram transformadas. Meus irmãos, esse é o nosso Deus. A Bíblia fala que é o Espírito Santo que vem convencer o pecador. E a Bíblia fala que o Espírito Santo é como um vento que sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem e ninguém sabe para onde vai. Isso é maravilhoso, porque nós não podemos controlar o nosso Deus. Nós não podemos mandar no nosso Deus, como se Deus fosse um anjo da guarda, um gênio da lâmpada, que estivesse à nossa disposição fazendo milagres. Nós servimos ao Deus Criador, e nós somos criaturas desse Deus Criador. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Mas mais, o que esse evangelho mostra? Mostra que ele é poderoso para libertar aquela escrava das garras do diabo. O diabo é assassino, é ladrão, é venenoso, é serpente, é traiçoeiro, é feroz como um leão, perigoso como um dragão. O diabo é o pai da mentira. Ele promete liberdade às pessoas, mas escraviza as pessoas. Ele promete prazer para as pessoas, mas dá desgosto para as pessoas. Ele promete vida para as pessoas, mas só gera morte para as pessoas. O diabo usou essa escrava, dando um espírito de adivinhação. Ela adivinhava pelo poder dos demônios. Interessante isso, né? Que a Bíblia fala. Adivinhação pelo poder dos demônios. Mas o apóstolo Paulo, um homem temente a Deus, um homem que andava com o Senhor, não aceitou a fala, o testemunho dos demônios, nem conversou com os demônios, iguais muitas pessoas fazem hoje, fazendo verdadeiros teatros na televisão. Não tem conversa, tem expulsão do diabo. O crente, a luz, tem que ter distância. Distância. Foi o que o apóstolo Paulo fez. Expulsa o demônio daquela moça e a liberta. Louvado seja o Senhor pelo poder do Senhor Jesus. Ele libertou aquela moça das garras de Satanás. O evangelho é poderoso para salvar as pessoas. O texto mostra que Lídia era temente a Deus, ela estava numa reunião de oração, mas não era convertida. Irmãos, isso nos mostra que não basta apenas frequentar a igreja, não basta apenas ler a Bíblia, não basta apenas orar, é preciso nascer de novo. E o texto mostra que Deus abriu o coração de Lídia, ela atendeu a voz de Deus. Ela buscava a Deus, Deus falou com ela, Deus tocou o coração dela. Que Deus possa tocar corações nessa noite. Que Deus possa tocar o seu coração nessa noite. O carcereiro? O carcereiro. O carcereiro
foi alcançado pelo Senhor depois de um terremoto, não é verdade? Não parece assim com muitos de nós? Nós não buscamos a voz de Deus, nós não queremos saber do Senhor, nós não estamos na reunião de oração, nós não buscamos ouvir a palavra do Senhor, e então Deus permite um terremoto, ou Deus gera um terremoto. Deus permite uma doença, Deus permite uma virada radical em nossas vidas. E aí esse carcereiro no fundo do poço, já à beira do suicídio, ele fala desesperadamente: o que eu posso fazer para ser salvo? O que eu posso fazer para ser salvo? Não há esperança para mim. Não há esperança para mim. E o que esse carcereiro mostra para nós, para mim e para você, é que ele reconheceu que ele estava perdido. Quando ele fala o que eu posso fazer para ser salvo, é um reconhecimento de que ele realmente estava perdido, de que ele precisava de salvação. Então o apóstolo Paulo fala para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus, versículo 31, 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É preciso crer no Senhor Jesus, crer no Senhor Jesus, crer que Ele morreu, crer que Ele ressuscitou, crer que Ele levou sobre Ele todos os meus e os seus pecados, os nossos pecados, e assim nós seremos salvos. É preciso obediência ao Senhor. Você crê no Senhor Jesus? Você já creu no Senhor Jesus? É interessante que esse carrasco, esse homem, esse carcereiro, depois ele já vira uma pessoa hospitaleira que ele os leva para a casa deles, onde ali todos são alcançados pelo Evangelho. E é interessante mais ainda, irmãos, o Evangelho traz esperança. Há vários registros, como o de Lídia e o de carcereiro, no Novo Testamento. Vários registros de conversões de casas inteiras. E eu quero ler novamente para você. Versículo 15: depois de ser batizada Lídia, ela e toda a sua casa. O que a Bíblia está tentando nos mostrar, ou nos mostrando, é que toda pessoa alcançada pelo Evangelho, ou quando uma pessoa é alcançada pelo Evangelho, toda a família é atingida pela graça de Deus. Como Paulo diz lá na frente, uma mulher cristã abençoa o marido, abençoa os seus filhos. Uma pessoa, quando a graça de Deus alcança uma pessoa, toda a família é atingida pela graça de Deus. A revista diz uma frase maravilhosa: o plano de Deus é salvar não apenas você, mas salvar também a sua família. Você pode ser as primícias da sua família. Venha hoje para Jesus, experimente a bênção de ver sua família também vindo a Jesus, sendo liberta e salva por Jesus. Louvado seja o Senhor. O Senhor que nos abençoa é o Senhor que nos abençoa a nossa família. O Senhor que nos dá promessas é o Senhor que tem promessas para a nossa família. É o Senhor, o Deus da aliança, o Deus que começa a igreja, o Deus que faz uma aliança com o povo de Israel. E hoje nós que somos o povo de Israel, o Israel espiritual dele, contemplamos das promessas feitas por Deus para o seu povo, para as nossas famílias. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa, irmãos, é nós crermos na teologia da aliança, na teologia da aliança, na teologia dessas bênçãos, que vem desde quando Deus está formando a sua igreja, desde Abraão, desde Moisés, desde os nossos pais,
até nos alcançar nossos filhos e os filhos de nossos filhos também. Louvado seja o Senhor. Mas também o que esse texto mostra, que o Evangelho é poderoso para sustentar nos momentos mais difíceis. O Evangelho é poderoso para alcançar pessoas diferentes, mas também o Evangelho é poderoso para sustentar nos momentos mais difíceis. Paulo e Silas, eles cumpriram a vontade de Deus. Paulo e Silas, eles estavam fazendo a vontade de Deus. Paulo e Silas, eles estavam realizando a vontade de Deus, mas mesmo assim, eles foram presos. Eles foram açoitados. Eles apanharam, mas não reclamaram. Meus irmãos, que experiência maravilhosa. Que experiência maravilhosa. É de cortar o coração. É de nos dar emoção em ver Paulo e Silas, versículo 25, que fala por volta da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Meus irmãos, não tem como fazer isso por nossas forças. Só tem como fazer isso pela força do Espírito Santo que habita em mim e habita em você. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, eles estavam presos, eles apanharam, eles foram açoitados, eles estavam machucados, eles foram presos injustamente, e mesmo assim eles louvavam e oravam ao Senhor, testemunhavam do Senhor, porque eles sabiam que nada sai do controle da mão do nosso Senhor, quem governa o universo. Louvado seja o Senhor. Se você está passando por dificuldade nesse momento, tire uma força da onde não tem do Senhor e louve ao Senhor, e agradeça ao Senhor nesse momento, mesmo que nós não entendamos, mesmo que nós não possamos entender por que nós estamos passando disso, agradeça ao Senhor, em tudo dai graças, diz a palavra de Deus, o Senhor é refúgio e fortaleza, o Senhor continua nos dando o necessário, o Senhor continua nos abençoando, o Senhor continua nos protegendo, o Senhor continua nos usando em locais improváveis para alcançar as pessoas. Então pare de reclamar, meu irmão, pare de reclamar, minha irmã. Às vezes você foi para o médico essa semana, às vezes você está indo para o médico hoje, às vezes você está indo com dor hoje, às vezes está acontecendo coisas no seu casamento, coisas injustas, coisas no emprego, coisas na família. Aproveite esse momento para glorificar a Deus, para testemunhar do Senhor, para dar graças ao Senhor, para testemunhar e falar do amor do Senhor para as pessoas, porque Deus nos usa nesses momentos. Deus quer te usar como Ele usou Paulo e Silas. Deus quer te usar como Ele usou Paulo e Silas. Deus nos liberta das prisões, meus irmãos. Ele tirou José da cadeia e o levou ao trono do Egito. Ele tirou 3 jovens hebreus da fornalha acesa. Tirou Daniel da cova dos leões. Tirou os apóstolos das grades, deixando as portas fechadas. Tirou o apóstolo Pedro da prisão de segurança máxima de Herodes. E agora tira Paulo e Silas do cárcere interior da prisão de Filipos. Assim Deus pode dar livramento a você também nesse momento. Não importa o que você está passando, não importa quem você é, se você é de classe baixa, média, alta, de que raça você é. Hoje Jesus pode abrir o seu coração. Pode quebrar as cadeias, pode mudar a sua vida. Então venha até Jesus, entregue sua vida totalmente a Jesus, se renda aos pés de Jesus. Se você já se rendeu aos pés de Jesus, está passando por provas, saiba que o mesmo Senhor que salva é o Senhor que te sustenta no meio da prova. O Evangelho, ele cura, liberta, salva, mas também sustenta e conforta no meio das tribulações. Que você possa se sentir confortado pelo poder do nosso Senhor Jesus, que está aqui, que está no meio de nós. Que você possa ser alcançado pelo poder do Senhor Jesus, que transforma o seu coração nessa noite. E que Deus abençoe muito a sua vida. Entregue sua vida totalmente
ao Senhor. Entregue sua vida totalmente ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Oh Deus maravilhoso, Deus maravilhoso que nos salva, que nos ama, que nos amou antes mesmo da fundação do mundo e que nos conforta em meio às tribulações. Nós nos entregamos a Ti, Pai. Obrigado porque o Senhor fala conosco. Obrigado porque o Senhor é o dono da história. Obrigado porque o Senhor nos deixou as histórias, ó Deus, para nós crermos no Senhor. E hoje nós descobrimos, aprendemos, ó Deus, que o Senhor governa tudo. Que o Senhor alcança de diferentes maneiras. Que o Senhor sustenta o seu povo. E que o Senhor nos sustenta, Deus. Obrigado por cada um dos meus irmãos que está conosco aqui adorando ao Senhor com alegria. Que o Senhor continue os sustentando, os guardando, os curando e os confortando, Pai. Tudo isso pedimos para a Tua honra e glória. Amém e amém, Senhor. Amém.